Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dirigindo-se para sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Querido irmão, querida irmã, hoje o texto do Evangelho é de São Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58. Jesus está de volta na sua pátria, na sua terra, em Nazaré, o lugar onde José e Maria o levaram depois que voltaram do Egito. Por isso que muitas vezes Jesus é chamado Nazareno. É em Nazaré que Jesus vai experimentar de forma radical e exemplar aquela rejeição que experimenta na pátria maior que é a humanidade. Por isso São João diz: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. É interessante nós observarmos esse encontro com seus compatriotas se dá ali na sinagoga, ali onde Jesus aprender a ler, escrever, ali ele aprender a palavra, ali ele agora ensina aos seus o que tem a fama de ter sido ensinado a outros em outros lugares. A sinagoga ali é o lugar do encontro, porém ali se transforma num lugar de desencontro. É interessante observarmos isso. E isso acontece não por causa de Jesus, mas porque aquele povo não tem condições de acolher Jesus tal como ele é, homem e Deus, Deus e homem. A reação dos nazarenos é de admiração. O maravilhar-se, já dizia Aristóteles, é o início da sabedoria. De fato, quem não se maravilha não se abre ao novo, e fechado no que já possui, torna-se presa do prejuízo. É interessante nós percebermos que existe uma dificuldade dos conterrâneos de Jesus de acolher. Tem um pensador muito renomado, Fauci, ele diz assim: nós gostaríamos de ser semelhante a Deus como o imaginamos, mas não aceitamos um Deus semelhante a nós. Gostaríamos que tanto Ele como nós fôssemos diversos daquilo do que somos. E a origem do mal é exatamente não aceitar a realidade. É muito difícil para nós acolher, não os milagres, os prodígios, são realidades divinas essas. O escândalo é que a sabedoria e os milagres estejam em Jesus, nesse sujeito que eles dizem conhecer, saber tudo. É mais fácil acreditar que Jesus seja Deus do que aceitar que Deus seja Jesus. Não sei se você entende isso. Como Deus pode se rebaixar a esse sujeito aí? É isso que está lá no pensamento dos nazarenos. Agora, não adianta fazer esta reflexão milenar, né? É importante que a gente atualize isso hoje. Então, bem pertinho de você, eu quero convidá-lo a pensar um pouquinho no que este Evangelho pode estar dizendo para nós hoje, para mim em particular. E sabe o que me vem ao coração, irmão? Sabe o que me vem ao coração, irmã? Que tem situações na minha vida que eu experimento, que eu sinto, que eu vejo, e que é tão difícil de eu acreditar que Deus esteja ali,
porque às vezes eu vejo muito o fracasso, eu vejo muito o pessimismo e eu começo a dizer, às vezes até os pecados, Deus não pode estar aqui. E quando eu não aceito isso, eu estou como que decretando que aquilo vai ficar então daquele jeito mesmo. Agora, há algumas experiências já de realidades como estas, em que o Espírito Santo vem em meu auxílio e me faz crer que apesar de, o Espírito pode tudo transformar, porque Deus pode também fazer uso até daquilo que eu julgo frágil, aspas, humano, Ele transforma na sua graça. Porque o humano não é um impedimento para a graça, muito ao contrário, ele é a condição para que a graça de Deus se manifeste. Então hoje, vamos pedir a Deus que sejamos desbloqueados desses travamentos que nos impede de olhar para a realidade humana concreta, real, plausível, como impedimento, mas olhemos para elas como condições da manifestação de Deus. Hoje nós estamos celebrando o dia de São João Maria Vianney, é o dia do Padre, porque ele é o patrono dos padres no mundo inteiro. E veja, que homem débil que é um padre, não é? É um ser humano, de carne e osso, às vezes mais frágil do que muitas pessoas, sim, porque o padre erra, o padre tem limites, o padre tem situações em que ele deveria acolher e ele não acolhe, ele deveria amar e não ama, ele deveria sorrir e não sorri, ele deveria ter força e às vezes não tem. Por quê? Porque ele é um homem, um ser humano, mas foi depositado nele uma graça. Porque ele é padre, ele age in persona Christi capta, ele age na pessoa de Cristo. E isso muda tudo. Por isso, Padre, independente das suas condições humanas, ele pode realizar o maior milagre desta vida, transformar pão em corpo de Cristo, vinho em sangue de Cristo. Ele pode transformar um homem pecador num homem lavado na misericórdia, quando em nome de Cristo Ele perdoa os seus pecados. Por isso hoje eu quero pedir a você, reze por nós sacerdotes, para que possamos ir além das realidades humanas que muitas vezes querem nos impedir de deixar a graça se manifestar. Rezemos pelos padres do mundo inteiro, para que na sua humanidade, na sua pequenez, na sua fraqueza, manifeste a grandeza de Jesus sacerdote. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.